na sua rede mulher de televisão, Rede Família e também no site www.arcauniversal.com, onde os nossos programas, você sabe, ficam arquivados por alguns dias para que você possa rever ou ver aquele tema que você perdeu. Se programe para não perder nenhum tema particularmente importante para você, indo ao meu site www.isabelvasconcelos.com.br, porque lá você encontra a programação da semana toda do Saúde Feminina. Se você for lá agora, você vai saber o que vai rolar aqui durante toda essa semana. Tem fotos dos doutores, tudo que você precisa saber, e tem também mais 3 programas de semanas passadas para você poder rever, não é? Então vá lá nos nossos sites, né? Hoje é segunda-feira e feriadão, né? E a gente começa a semana aqui falando de um assunto fascinante que é a reprodução assistida, né? E também sobre as células tronco, porque uma coisa tem a ver com a outra e se você não sabe por quê, você vai entender rapidinho por quê, não é? Bom, aconteceu essa semana passada, agora é um super congresso de reprodução assistida aqui em São Paulo e nós vamos falar sobre isso também. Você fica ligada porque, como sempre, tem novidade no Saúde Feminina para você. Bom, mas hoje é segunda-feira, 15 de novembro de 2004 e a nossa efeméride feminina de hoje é a doutora Sarah Josephine Baker, que nasceu no dia 15 de novembro de 1873. Ela era médica e trabalhadora da saúde pública. Olha só a data, hein? Ela nasceu em 1873. Médica era ainda raridade naquele tempo. Ela fundou o Bureau de Higiene Infantil e os seus métodos revolucionários de ensinar a higiene, a nutrição e os cuidados maternos reduziram drasticamente o índice de mortalidade infantil nos Estados Unidos. De 144 mortes por 1.000, né? Para cada 1.000 crianças, 144 morriam em 1908. Esse índice caiu para 66 crianças por 1.000 em 1923. Ela desenhou ainda roupas para bebês revolucionárias, abertas na frente, que não usava naquele tempo, o que evitou que as crianças se sufocassem. Mas além disso tudo, como se tudo isso não bastasse, a doutora Josephine Baker participou ainda do movimento sufragista americano e do lobby feminino da época no Congresso a favor do voto das mulheres. Ela nascera numa família influente e teve que enfrentar a oposição de amigos e parentes quando, já como professora jovem, né, ela resolveu seguir a carreira médica. E no começo da carreira, por causa do preconceito contra as suas atividades feministas, ela foi colocada por seus superiores num dos piores postos que existiam na saúde pública em Nova York. Então ela tinha que ir de bairro em bairro, de favela em favela. Você imagina o que era uma favela em Nova York lá no começo do século passado, né? E ela tinha que ir de bairro em bairro, de favela em favela, mapeando todas as infecções e correndo ela própria o risco de se infectar também. Mas foi esse trabalho, no entanto, que acabou inspirando a doutora Josephine a, mais tarde, quando ela assumiu uma outra posição dentro da saúde pública americana, formar um grupo de 30 enfermeiras e com essas 30 enfermeiras ela voltou lá para aquelas favelas que ela tinha visitado anos antes e começou esse trabalho de ensinar higiene, nutrição e tal, e que acabou resultando nisso tudo que eu já falei, né? Por causa do trabalho dela, a mortalidade caiu em Nova York, a mortalidade infantil, de 1.500 por semana para 300. Ela se aposentou em 1923, depois de ver 48 estados americanos, quer dizer, quase o país inteiro, copiarem seus métodos de trabalho. Então tá aí para você a lembrança da doutora Josephine Baker, que nasceu em 15 de novembro de 1873. E agora, dedinho, é hora de ver o nosso indicador de saúde. Vamos lá, pode rodar. Com a mesma eficácia e padrão de qualidade dos remédios de marca que fabrica, a Novartis possui uma linha de genéricos que custam até 50% menos. Genéricos, exija Novartis.
Bom, para falar sobre reprodução assistida e células-troncos, eu estou recebendo hoje com muita alegria o Dr. Nilson Roberto de Mello, que é ginecologista e presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, e a doutora Silvana Chedid, que é especialista em reprodução assistida, né? A doutora Silvana está grávida. Esse bebê aí é de proveta, doutora? Não, é natural. Esse é natural. Esse veio naturalmente? Então tá bom. Doutor Nilson, nós tivemos na semana passada, aqui no Anhembi, um congresso maravilhoso de reprodução assistida, tinha médico do Brasil inteiro, eu tive o prazer de estar lá, achei maravilhoso. E aí, o que saiu de novo, de bom desse congresso? Esse congresso é realizado, Isabel, a cada 2 anos. Então, a doutora Silvana, conjuntamente com o Dr. Dirceu e o Dr. Arthur Dizic e eu, nós ajudamos a organizar esse congresso. E há muitos anos não era realizado em São Paulo, há mais de 10 anos não era realizado nessa cidade. A reprodução humana envolve vários aspectos, a infertilidade, a reprodução assistida, a sexualidade, os aspectos de endoscopia, os aspectos da sexualidade, da anticoncepção, da genética, da medicina fetal. Então é uma área extremamente ampla e que nos acomete no dia a dia. Então, nesse congresso foram trazidas as maiores novidades. Eu tenho a impressão que das maiores novidades foram em 2 campos. Foi o campo da reprodução assistida, a doutora Silvana é uma grande militante dessa área, essa área tem se revolucionado, e também na área da medicina fetal. Então, acho que foram as áreas que trouxeram maior desenvolvimento. Mas não se deve esquecer que mesmo na área da anticoncepção, tem aspectos muito importantes, porque entraram novas metodologias contraceptivas. Né? Teve novidade também na contracepção? Isso. São novidades que já vêm ocorrendo e sempre surgem fatos novos. Não se deve esquecer também que esse congresso ele pega uma parte do climatério, né? A fase inicial do climatério, né? Que a mulher cada vez mais ela posterga a gravidez, porque ela compete no mercado de trabalho, extremamente competitivo, né? No caso dela, com tríplice atividade, né? A administração do lar, da educação dos filhos, do trabalho fora de casa, e muitas vezes a hora que ela pretende engravidar, ela já está próxima, às vezes, dos 40 anos. Então, muitas vezes pode trazer dificuldades. E aí, não só a fertilidade está mais reduzida, como existem vários outros aspectos, às vezes, de complicações em relação a isso. E a gente tem visto bastante aqui nesse programa telespectadoras que nos telefonam e chegam aqui para mim em perguntas e tal, ou mandam um e-mail para nós, telespectadoras laqueadas, né, que querem reverter, estão num segundo casamento, querem reverter essa laqueadura e depositam todas as suas esperanças, então, na reprodução assistida, né? E o que a senhora teria a dizer sobre isso? Olha, a laqueadura existe a possibilidade de reversão através de microcirurgia, dependendo da técnica que foi usada para se fazer. Às vezes a mulher é submetida a uma técnica de laqueadura que retira uma porção muito grande das trompas, então não dá para reverter. No caso dessas mulheres ou de mulheres que já estejam próximas dos 40 anos, aí a opção é a reprodução assistida, que pode dar taxas de sucesso muito boas. Esse tema foi discutido no Congresso, porque a gente discutiu bastante a parte cirúrgica associada à reprodução humana. E um aspecto que eu queria comentar também do Congresso, Isabel, é que além de ser multidisciplinar na área médica, foi também multidisciplinar no que diz respeito às áreas correlatas à medicina. Então, nós procuramos enfocar os avanços científicos, mas sob a ótica religiosa, a ótica da ética, da moral, dos meios de comunicação, né? Nós tivemos mesas sobre a comunicação, sobre os aspectos religiosos, porque é isso que vai dar uma boa assistência médica. A medicina embasada em dados científicos seguros e concretos, mas também dentro do contexto ético, moral e religioso da sociedade. Isso, né? É uma novidade, né? É uma novidade. Raramente esses aspectos são trazidos para os encontros científicos, né? E eu acho que o ponto alto do nosso congresso foi poder discutir esses avanços científicos sob essas óticas, né? Que é maravilhoso, né? Agora,
Com relação a novidades mesmo, o que tem? Tem alguma coisa muito nova na reprodução assistida? Eu acho que a doutora Silvana poderia falar melhor, porque ela foi uma das responsáveis por essa área. Olha, a reprodução assistida teve uma série de novidades. Um dos trabalhos, por exemplo, que nós... hoje teve um que eu gostaria de comentar, que até ganhou o prêmio que nós oferecemos no Congresso, o Prêmio Campos da Paz, é sobre um teste feito no sangue das mulheres e que pode detectar uma alteração genética que faz com que as mulheres tenham um risco maior de ter bebês com síndrome de Down. Esse foi um trabalho que ganhou o prêmio do nosso congresso, o Prêmio Campos da Paz. É um teste simples de ser feito, um exame de sangue, e que pode mostrar se a mulher tem risco de ter um bebê com síndrome de Down. E tem como prevenir isso através do uso de vitamina, ácido fólico, né? Dentro da reprodução assistida, os avanços se concentraram mais na parte de genética, o que nós podemos diagnosticar no embrião antes de colocar o embrião dentro do útero para detectar se ele tem algum problema e com isso aumentar a chance de ter gravidez. Então, com as técnicas de diagnóstico genético, nós podemos aumentar as chances de gravidez, principalmente para as mulheres com idade mais avançada. Porque, por exemplo, doutora, se o embrião tem algum problema e não houve um bebê de proveta, ou foi uma fertilização natural, né? A natureza não se encarrega de expulsar esse embrião? Boa parte dos casos, sim, que são os abortos que acontecem espontaneamente nos primeiros 3 meses de gravidez. Então, nós sabemos que a maior causa de aborto no primeiro trimestre da gravidez é por conta disso, de alterações genéticas. Uma parte desses defeitos não são eliminados. Continua. E podem continuar dando origem e vai dar origem a um bebê com problemas. Com problemas, exatamente. Agora, a natureza já faz uma seleção, já né? Faz, já então, nos ajuda. Nós já estamos chegando perto dela, porque agora os médicos também são capazes de selecionar até certo ponto. Antes de colocar o embrião dentro do útero. Porque se não coloca o embrião que tem problema, a natureza olha, fala, esse tem problema, clau, e ele não... Como é que fala? Não implanta? Não implanta, não gruda, né? Dentro do útero, Isso é muito interessante, né? São novidades. Agora, sabe o que eu queria saber, doutor Nilson? Tem essa discussão que agora vai chegar violentamente na mídia, a gente já está vendo ela timidamente aparecer, principalmente nas televisões, que é a discussão relativa ao uso de células-tronco embrionárias, que poderiam, né, se forem usadas para pesquisa, poderiam, talvez, ou quase certamente, resolver muitos problemas de pessoas que têm doenças cardíacas ou doenças da coluna, enfim, tudo isso. E eu sei que o presidente Lula até já aprovou aí num primeiro momento a lei, mas essa lei vai passar ainda pelo Congresso, né? Eu queria saber qual é a sua posição sobre o uso desses embriões para se obter essas células-tronco. Eu acho, Isabel, que a medicina vem mudando muito. Antigamente você poderia desprezar um livro de medicina, talvez a cada 15 ou 20 anos. Hoje em dia não mais do que 5 anos, porque a mudança é brusca, é muito rápida. A terapêutica, o tratamento também vai mudar bastante. Por que vai mudar? Primeiro, por vários aspectos. O clone, não o clone como de forma fictícia se coloca, como a construção de um novo ser semelhante ao anterior, mas o clone terapêutico. Então, se você tem um problema grave do fígado, então que você pudesse utilizar a mesma carga genética sem o risco da tentativa de rejeição, né, como ocorre com os transplantes hoje. As células-tronco, que eu acho que nós estamos numa primeira fase, aliás, talvez nessa primeira, numa segunda fase da primeira fase, desculpe o termo, mas seria isso. Ela houve um início e agora eu acho que está melhorando bastante. Por exemplo, uma pessoa que tem leucemia ou transplante de medula, né? A chance disso ocorrer de forma correta, você precisa de 1 milhão em cada 1 milhão de pessoas você vai encontrar uma pessoa que teria a compatibilidade. Com isso você reduz bastante. A possibilidade disso que está sendo feito no Brasil, né, dos bancos de células-tronco, né, fetais, você vai diminuir bastante o custo.
principalmente em relativo às firmas que estão fazendo a comercialização. Então, eu não tenho dúvida que isso veio para ficar, mas eu acredito que vai melhorar bastante. E o terceiro ponto, que ainda não se fala tanto, que o genoma humano já foi decifrado. Agora, entre decifrar e ocorrer a prática clínica de utilização, isso vai levar um certo tempo. Nesse certo tempo, aí vem os determinados interesses e determinadas doenças. Então, a atuação no próprio genoma humano, no sentido de tratamento. Então, eu acredito que nós vamos ter 3 grandes áreas. Células-tronco, sem nenhuma dúvida que é o grande momento para a imprensa leiga e para os próprios médicos. A área da atuação no genoma de doenças genéticas. E o terceiro ponto é o clone, mas o clone terapêutico, que aí envolve vários aspectos éticos, religiosos, e que foi motivo, inclusive, de uma mesa no congresso que você se referiu de reprodução humana, em relação a uma mesa que teve um padre, teve um rabino, teve um biólogo e teve uma monja. Olha que interessante, nós vamos continuar esse assunto super interessante aqui. Eu sei que você aí em casa tem bastante dúvida sobre isso, mas vai ser, depois daquele intervalinho. A gente vai e volta já já aqui pela sua Rede Mulher de Televisão. Até já. Brasil Logística e Transportes. Tânia Rodrigues traz até você o mundo da logística de uma maneira atual, dinâmica e descontraída. Debates e reportagens com os mais gabaritados profissionais do meio. Brasil Logística e Transportes. Hoje, 21h. Você que está precisando de um guarda-roupa novo não pode deixar de passar amanhã em uma das lojas das Casas Bahia, porque só amanhã você vai comprar toda a linha de guarda-roupas com 40% de desconto e em 12 vezes sem juros. É isso mesmo que você ouviu, toda a linha de guarda-roupas com 40% de desconto e em 12 vezes sem juros é só amanhã. Uma oferta imperdível com desconto e a condição de pagamento para quem quer guardar dinheiro. Aproveite, toda a linha de guarda-roupas com 40% de desconto e em 12 vezes sem juros é só amanhã e só nas Casas Bahia. O restaurante O Profeta oferece o que há de melhor e mais saboroso da culinária brasileira em uma das regiões mais privilegiadas de São Paulo. O Profeta é um lugar ideal para você fechar um bom negócio ou se divertir na companhia dos amigos e da família. Aqui você encontra pratos deliciosos em um variado buffet. Venha saborear as delícias de O Profeta. O Profeta, a deliciosa tradição mineira em São Paulo. Alameda dos Aicás 40, Moema, São Paulo. Ligue 0 operadora 11 5051 2547. Sula Miranda está no comando de A Tarde é Nossa, com dicas de moda, etiqueta, culinária e tudo isso acompanhado de perto por especialistas, consultores e convidados. A melhor opção para a mulher moderna. Porque aqui A Tarde é Nossa. Beijoca. Hoje, 2h30 da tarde. Dr. Nilson Roberto de Mello, ginecologista e presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, e doutora Silvana Chedid, ginecologista especialista em reprodução assistida, são os nossos convidados de hoje para falar com você sobre reprodução assistida e células-troncos. Mas a gente já falou bastante, falamos aqui do congresso que aconteceu aqui no Anhembi, em São Paulo, na semana passada, que foi maravilhoso, né? Sobre reprodução assistida, reprodução humana. O congresso foi o 21º, não é isso, doutor? 21º. O doutor Nilson falou que há muito tempo não acontecia aqui em São Paulo. Essa vez foi a nossa vez. Então, muito bom. E nós, quando fomos para o intervalo, falávamos sobre o uso das células tronco embrionárias. Acho que ainda existe muita desinformação. Eu tenho assistido, eu vi outro dia num programa de TV, um debate que eu achei assim muito superficial sobre essa questão, né? Porque é o seguinte, eu tenho assim, a impressão de que brevemente essa discussão da célula tronco embrionária vai levar a televisão a discutir os embriões que estão nas clínicas de fertilização. Essa é a impressão que eu tenho. Isso já começou timidamente a acontecer na mídia, não está acontecendo na televisão ainda, e existe uma enorme confusão, eu acho aí, com relação a esse uso desses embriões, né? Porque, afinal de contas, esses embriões
vão algum dia virar bebês? Eles são gente? Eles estão vivos? Como é que é isso? Qual é o procedimento que se tem na clínica? Existe alguma regulamentação sobre isso no Brasil? Ou como é, então, se não existe, qual é a opção dos médicos que trabalham com isso e que têm que lidar com esses embriões que sobram, digamos assim, dos processos da criação do bebê de proveta? Olha, Isabel, nós não temos ainda no Brasil uma legislação que regulamente as práticas de reprodução assistida. O que nós temos é uma normatização do Conselho Federal de Medicina, que já data de 1992, que procura regulamentar a boa prática médica dentro das clínicas de reprodução. Essa resolução determina que, é claro, os embriões não podem ser destruídos, né? Só que existe uma parcela de embriões que são fruto dos processos de fertilização in vitro que não são transferidos para o útero das pacientes, porque nós não podemos transferir um número muito grande de embriões, porque senão a mulher vai ter um risco de gestação gemelar muito grande. Então, uma parte desses embriões pode acabar degenerando no laboratório ou ir para congelamento. Esses embriões que acabam degenerando e que normalmente são descartados, são embriões que poderiam ser fontes de células-tronco embrionárias. As células-tronco embrionárias são células que têm uma capacidade de se diferenciar muito grande. São células que, dependendo do sistema de cultura que é feito, elas podem produzir célula muscular, célula nervosa, célula do pâncreas, célula do fígado e dessa forma ajudar pessoas que precisem de transplantes desses órgãos. Por exemplo, um paciente que tenha lesão medular, que seja paraplégico ou tetraplégico, ele teoricamente poderia voltar a andar graças a um transplante de células nervosas. E as células nervosas nós não podemos tirar de uma pessoa para dar para outra, né? Isso não é possível. Se nós conseguirmos, através das células-tronco, produzir células nervosas, essas células seriam uma esperança para esses pacientes voltarem a andar. Nós temos o exemplo daquele ator americano que faleceu recentemente, o Christopher Reeve, que foi o super-homem, né? Ele, após um acidente, ficou tetraplégico. E ele foi um dos grandes incentivadores da pesquisa com células-tronco, porque ele próprio, um paciente tetraplégico, sabia da única possibilidade dele voltar a andar através dessa terapêutica, né? Então, a comunidade médica, científica, espera que nós possamos regulamentar isso, porque vai ser uma esperança para muitos pacientes que têm doenças muito graves. Mas aí vem aquela conversa meio desinformada assim. Mas aí você está matando o embrião, você está matando, você está impedindo que uma vida surja. Bom, desses embriões vai surgir alguma vida algum dia, esses que estão na clínica congelados ou que acabam se degenerando, como disse a doutora Silvana? Então, Isabel, aí vem a pergunta, quando começa a vida? O padre Charbonneau foi um grande atuante nessa área, ele falava que a vida iniciaria se aquele ser conseguisse sobreviver e conseguisse pensar. Quer dizer, era um pensamento muito avançado para a sua época, isso era década de 80. O encontro biológico dos dois gametas, o óvulo e o espermatozoide, isso significa início da vida? Isso, para mim, é o início da fecundação. A Organização Mundial de Saúde coloca que o início da vida, ela surgiria quando esse embrião chegasse no útero e fosse, não seria um embrião ainda, né? Quando ele fosse recoberto pela camada interna do útero, que chama endométrio. E que isso ocorreria entre 9 a 13 dias da chegada no interior do útero. Por esse conceito, aí não seria um ser. Então aí entra muita questão de filosofia e de religião. Por isso que torna a discussão tão difícil e complicada. Agora, a doutora Silvana colocou uma coisa muito importante. Todos nós surgimos da onde? De um encontro de duas células, de um espermatozoide e de um óvulo, que se dividiu em duas células, dessas duas, 4. Todas essas células eram iguais. Então por que todos os órgãos não são iguais? A célula do fígado é completamente diferente da célula cerebral, diferente da célula do coração, diferente da célula do estômago, do rim e assim por diante. Porque ocorre um processo de diferenciação. E de uma forma didática, a doutora Silvana colocou muito claro.
são células totipotentes com capacidade de se diferenciar em outras. Por quê? Porque elas ainda não estão diferenciadas. Então, não precisaria só as células, por exemplo, obtidas através do cordão umbilical, que é a prática que está sendo feita, desses embriões que estão congelados e que muitas vezes, muitos deles não serviriam para nada. E ao invés de descartá-los, por que não tentar, por exemplo, a cura de uma paraplegia, de uma tetraplegia, ao invés de um transplante cardíaco, de talvez utilizar para a cura daquele problema cardíaco. Eu acho que a medicina ela tem um objetivo único, é tentar prevenir, que se utiliza lamentavelmente muito pouco nesse país, e curar problemas. Olha, nós vamos continuar essa conversa, que eu tenho uma pergunta mais intrigante ainda para fazer aqui para os doutores. Mas antes eu quero ver mais um indicador de saúde. Vamos lá. O médico e a ambulância vão à sua casa na hora em que você precisar, para emergência ou simples consulta. Med salva, muito mais barato do que você imagina. Pois é, aí o que me intriga, doutora, é o seguinte: se a natureza, nós falamos isso no começo do programa, né? A senhora falou que um dos avanços é poder distinguir aquele embrião que vai implantar, que vai vingar ou que não. E a gente comentou que a natureza descarta embriões que, por alguma razão, não vão dar certo, tá certo? Bom, então isso significa que eu posso ter ficado grávida muitas vezes na vida e nem saber, né? E a natureza olhou aquilo lá que se formou, aquele encontro de óvulo e esperma e falou, não, isso aqui não tá como eu quero. Jogou para fora, eu não fiquei nem sabendo. Não é a mesma coisa? Esses embriões que a natureza descarta naturalmente, não é a mesma coisa que os embriões que são descartados, entre aspas, pela reprodução assistida, pelo processo todo? Olha, Isabel, você chegou no ponto crucial, é exatamente isso. O médico interfere na natureza e muitas vezes as pessoas acham que o descarte dos embriões é uma coisa horrorosa, o médico está cometendo um erro, mas são erros que a própria natureza já consegue consertar. A técnica de diagnóstico genético permite detectar esses problemas cromossômicos. São embriões que não iriam para frente. Por que não aproveitar essas células para usar, para diferenciar em outros tecidos e fazer transplantes, né? Por que não? Fica a pergunta no ar. Nós voltamos no assunto, é claro, né? Infelizmente, nosso programa de hoje já acabou. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Nilson Roberto de Mello e da doutora Silvana Chedid. E lembra você que amanhã nós vamos continuar nesse mesmo assunto, que nós vamos falar aqui sobre essa possibilidade ou não de escolher o sexo da criança. E você não pode perder. Um beijo, até amanhã. Você está em